Oi pessoal, como é que vão vocês? Todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Aqui estamos de novo para o nosso papo fraterno e com grande alegria, com grande satisfação, participando mais uma vez, né, desse momento que é tão importante para todos nós e que necessitamos como alimento espiritual, que estejamos sempre conectados, que estejamos sempre com grandes vibrações, boa vibração, com a intenção e as ações e as atitudes sempre voltadas para aquilo que nós realmente necessitamos, que é o bem. Então, é uma satisfação, uma alegria muito grande a gente estar voltando a participar, não é, dessa nossa programação, que é o Papo Fraterno. Então, muito bom estar aqui, espero que todos estejam com boa saúde, que todos estejam em paz, de bem, com suas famílias, né, e seus trabalhos, etc. Então, hoje eu gostaria de bater um papo com vocês acerca de algo que eu andei observando com alguma frequência, até na mídia social também. Então, nós estamos vivenciando um momento de grande dificuldade no planeta inteiro, já entramos para o segundo ano, notadamente com essa grande dificuldade que é a pandemia, que se alastra, que continua, que não está dando pausa, ao contrário, né? Está nos requisitando mais cuidados e mais preparação, mais sintonia com o bem, mais preocupação com o próximo, por aí. Então, há uma preocupação que eu tenho visto dentro de alguns sites que trabalham com a doutrina espírita e que tem abordado um tema que me chamou muito a atenção, que é em referência à existência e o quanto intenso seria isso da intervenção dos espíritos benfeitores em relação ao nosso dia a dia, à nossa situação, como é que nós estamos, vivenciando isso. Então, há algumas perguntas como, será que está havendo ainda continuamente a cura pelos espíritos benfeitores em relação às dificuldades, às mazelas da humanidade? Então, isso sempre tem acontecido, isso não é novidade, sempre tem acontecido, e ainda mais agora, nesse momento em que a gente continua vivenciando a pandemia, não é, do Covid-19. Então, existem algumas questões relacionadas a esse tema. Então, dentro de uma leitura, de um estudo que eu achei interessante fazer, e estou aqui repassando, não é, essa ideia nesse papo fraterno que estamos tendo, a gente observa, por exemplo, algumas questões a serem abordadas, não é, dentro dessa situação, dentro dessa realidade. Uma primeira questão que a gente poderia abordar seria analisando o seguinte: será que os espíritos superiores, eles têm de fato o poder para curar doenças, para intervirem junto a nós, a humanidade encarnada? Então, a resposta que os estudos, que os espíritos superiores nos proporcionam, a resposta é que sim, tem sim, não é? Porque os espíritos superiores, eles têm um poder que inclusive nos é desconhecido aqui no planeta, e eles dirigem esses esforços em relação a todos nós, toda a humanidade. Então, nós estamos sim sendo observados, tratados, cuidados, acolhidos, não é, pela intervenção da espiritualidade superior, sem dúvida nenhuma. Então, o que a gente precisa observar é que Jesus, ele vem agindo, sempre agiu e age ainda em equipe. Então, existem muitas e muitas incontáveis equipes do plano espiritual,
a espiritualidade iluminada, benfeitora, e que age sobre todos nós, não é? Como se fossem pais da humanidade, cumprindo, não é, a vontade de Deus. Estamos subordinados, não é, à vontade divina, que é que estejamos evoluindo sempre. Então, sim, não é, os espíritos têm poder para curar as doenças da humanidade e vêm trabalhando sempre dessa maneira. Só que nós vamos observar como é que isso se desenvolve e onde é que nós temos também a nossa participação necessária nesse projeto do plano divino também, né? Então, muita coisa nos é desconhecida, muita coisa nós não conhecemos em relação a isso, mas sim existe, não é, esse fator. Um segundo ponto que a gente vai abordar e que é importante agora é observar por que é que nós adoecemos. Então, se é assim, por que é que nós adoecemos? Então, nós temos aqui no planeta Terra, enquanto encarnados, doenças originárias de vários fatores, né? Então, pode ser uma doença epidêmica, uma doença pontual, devido a algum distúrbio orgânico, enfim. Então, uma causa que a gente vai observar e que a humanidade, muitos de nós não temos observado ao longo da nossa vida material, é, por exemplo, a ausência de higiene. Então, quando nós nos descuidamos, entramos em contato com um vírus, fungos, bactérias transmissíveis, né? Então essas enfermidades elas vão tomando conta de nós. Então nós somos sim provocadores de uma grande quantidade de enfermidades que vão se instalar em nós mesmos. Então, somos os responsáveis por isso. É uma questão de educação que nós precisamos, de fato, ir observando e aprendendo e evoluindo. Então, muitas vezes, essas doenças vêm para que a gente acorde, para que a gente perceba o porquê dela ter se instalado em nós mesmos e, com isso, nós evoluirmos, não é? E nos educar, não é? Então, isso pode acontecer devido a muitas vezes o descuido nosso também com a nossa educação alimentar. Então, o que é que a gente está ingerindo, não é? Como é que a gente está ingerindo? Tudo em excesso vai causar um desequilíbrio também, mas muitas das vezes a gente nem está prestando atenção nesses fatores, e aí a gente põe a culpa, não é, muita gente põe a culpa em Deus, que é castigo de Deus, que é isso, que é aquilo, não entendo porque é que essa doença se instalou em mim, etc, etc. Mas nós estamos sendo descuidados e não estamos colaborando, não é, com os trabalhadores do plano espiritual, que nunca nos deixam sozinhos, estão sempre nos ajudando, mas é necessário que a gente busque também fazer a nossa parte, né? Então, muitas vezes os desgastes por estresse, não é? Situações estressantes que nós nos deixamos envolver. Quantas e quantas vezes nós estamos nos envolvendo por uma coisa que depois a gente analisando, pensando, são coisas insignificantes, e a gente vem a deixar que uma situação de estresse se instale sobre nós, dentro de nós. Então a gente passa a pagar um preço por uma coisa que a gente poderia tranquilamente estar evitando, não é? Situações mínimas do dia a dia, que passados 2, 3 dias, uma semana, a gente vai ver o quanto aquilo era insignificante e não deveríamos ter deixado nos afetar tanto assim, né? Também a gente vai verificar enfermidades, doenças e tal, que são de fatores reencarnatórios, né? Então, os fatores reencarnatórios, a gente vai ver como é que isso pode acontecer. Nós temos planos antes de reencarnar. Então, nós passamos por estudos, nós concordamos com tudo aquilo que é colocado no nosso plano reencarnatório, nós
vimos para cá, muitas vezes nós nos propomos, mediante uma reencarnação, nós nos propomos a segurar situações que nem suportamos, e a misericórdia divina, o amor divino começa a nos reeducar para isso. A gente, em vez de segurar uma barra muito grande, como a gente imagina que poderia, então o amor divino nos proporciona parcelas suaves para que a gente vá dando conta de alguns resgates. E dentro do planejamento reencarnatório, isso acontece certamente. Então, nós podemos ter planejado em determinado momento da nossa vida terrena despertar algum evento de enfermidade, algum problema de saúde, para a própria educação e aprendizado, não é? Ou então que seja o momento de retorno à pátria espiritual, dentro do que foi planejado, não é? Pelos estudos, pelos técnicos e por nós mesmos do plano espiritual. Então isso vai acontecer também, não é? E é importante a gente ver dentro desses comentários de enfermidades, de doenças. Para cada tipo de doença, para cada uma forma destas, existe um tratamento específico na realidade, né? E esse tratamento específico, ele pode nos retornar a uma situação de saúde ou não. Depende do que nós estamos passando, pelo que a gente está passando e qual é o objetivo daquilo ali. Então, não é porque a saúde física não é recobrada imediatamente que nós não estamos sob o tratamento e sob os cuidados do plano espiritual ou do alto. Então, o tratamento ele pode estar objetivando um crescimento emocional, um crescimento intelectual, um crescimento moral, inclusive, também, não é? Então, isso é importante a gente observar. Existe uma terceira questão que nos traz o seguinte: se os espíritos superiores têm todo o poder, por que é então que não curam todas as doenças? Então veja, isso é uma questão também que é colocada em alguns portais, não é? E as pessoas estão buscando o entendimento desse fato. Então Emmanuel vem nos esclarecer, através de Chico Xavier, ele vem nos esclarecer o seguinte, veja, como devemos considerar a saúde, né, em face a esses esforços da medicina, como é que devemos considerar a saúde? Então, para nós, a saúde a saúde é rigorosamente física, mas o plano espiritual, que é infinitamente maior do que a nossa existência temporal física aqui na Terra, interpreta e sabe e conhece de outras formas absolutamente mais expansivas, mais extensas, né? Então, para nós, o equilíbrio perfeito dos órgãos, né, do corpo físico, isto sim é a saúde, é a manutenção ou a existência da saúde. Mas no plano espiritual, isso vai muito além, não é? Então, o equilíbrio, a harmonia da alma, a harmonia do espírito, não é? Isso aí é a saúde mais almejada, e para isso é necessário, não é? Muitas vezes o que nós não entendemos, é necessário que nós tenhamos certas enfermidades, que nós contemos com a contribuição, diz a literatura de Emmanuel, a contribuição preciosa das deficiências transitórias da Terra. Então Emmanuel nos coloca um ponto muito interessante, que a enfermidade é uma contribuição preciosa dentro daquilo que nós estamos aqui para cumprir. Então, aprendemos e evoluímos juntamente com a contribuição desses fatores, dessas ocorrências. E agora, nesse momento
atual, em que nós estamos vivendo, isso se apresenta muito mais aparente, muito mais forte na nossa vida, no cotidiano, no planeta inteiro, não é? Isso aparece muito mais veemente. A contribuição da enfermidade para que nós possamos avançar moralmente, intelectualmente. Veja o quanto a humanidade, a medicina da Terra tem contribuído a passos muito largos e a velocidade muito rápida quando nós temos uma situação de grande crise, de pandemia que assola o planeta inteiro, né? Então, ainda com referência a essa preocupação, nos aparece aqui mais uma questão, que é um quarto ponto, digamos assim. Então, por que razão seria uma questão? Por que razão algumas pessoas adoecem e outras pessoas não? A gente tem se deparado tanto com isso agora na atualidade. Então, diante do Covid, então algumas pessoas numa mesma residência, no mesmo núcleo familiar, algumas vêm a cair enfermas, adoecer, outras passam por isso despercebidamente, nem se dão conta que tiveram também a contaminação do vírus e continuam normalmente. Pessoas, agora já se vê muito isso, pessoas com maior idade sendo infectadas pelo vírus e passando com uma certa tranquilidade por isso, e outras pessoas mais jovens tendo problemas mais sérios e até desencarnando, não é? Então, o que a gente precisa entender é que nós estamos aqui com um objetivo. Esse objetivo é vir para cá, aprendermos, trabalharmos um processo de cura e um processo de aprendizado, sabendo, como todos já temos essa consciência, de que esse planeta ele é um hospital e é também uma escola, não é? É um hospital e é uma escola, sabendo disso. Então, nós estamos aqui durante um período pré-determinado e, chegando esse momento, não é? Nós haveremos de retornar à pátria espiritual. Então, evidentemente que nos é esperado que tenhamos os cuidados necessários, né, conosco, com o nosso corpo, com a nossa vida, para que a gente não venha a abreviar, não é? Desnecessariamente esse período em que a gente aqui está. Então a evolução se dá dentro e fora do corpo físico. Nós estamos aqui, não é, no planeta, na Terra, evoluindo, trabalhando, não é, essa parte nossa de aprendizado aqui. Quando, em retorno à pátria espiritual, nós damos continuidade absoluta, continuidade total à nossa evolução fora do corpo físico, né? O nosso objetivo, graças a Deus, é esse, pela lei de evolução, não é? Nós tendemos sempre a evoluir até que venhamos a nos tornar espíritos puros, sem mais necessidade de uma reencarnação, não é? Em um orbe dessa forma, não é? Então, nós temos aí mais uma questão, uma quinta questão que diz assim: a medicina na Terra, diante da luta pela saúde, inspirada por Deus, ela traz o benefício ao homem, não é? Então, essa é uma questão. A medicina na Terra, ela é inspirada pelo divino para que ela traga um benefício a todos nós, as pessoas aqui vivendo e tal. Então, evidentemente que a medicina sempre foi, e agora mais evidentemente, sempre foi, tem sido e é inspirada pelo plano superior, inspirada pelo alto, né? Então, a medicina aqui no planeta Terra é uma expressão da misericórdia de Deus, da misericórdia do médico maior, né, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, estamos sempre sob essa influência divina, misericordiosa, não é?
Isso proporciona melhores condições evolutivas, inclusive aqui no nosso planeta, não é? Isso é absolutamente notório. Então, todos os cientistas, os trabalhadores da ciência, médicos, em trabalho constante, estão sempre, invariavelmente, sendo, sim, inspirados, não é? Pelo alto, pelo poder divino, não é? Aí nós temos um sexto ponto que diz assim: dentro desse panorama, o panorama que nós estamos vivenciando hoje do Covid-19, a intervenção também da espiritualidade, dos espíritos superiores em relação a vacinas, novas formas de cura, novas vacinas com maior eficácia. Existe uma intervenção, um trabalho espiritual em auxílio a esse trabalho? Sim, evidentemente que existe, e essa intervenção e esse trabalho é permanente. Ele não cessa dentro desse planeta, em todos os níveis nossos, enquanto o trabalho pela evolução, pela melhoria moral, intelectual, melhoria de vida, de condições de auxílio ao próximo, enquanto isso existe, nós estamos sem cessar, não é? Permanentemente sendo auxiliados, inspirados, não é? Pelo alto, pela espiritualidade superior, né? Diariamente nós estamos recebendo passes, nós não notamos, nós não pensamos nisso no nosso dia a dia, mas estamos, não é, recebendo aplicação de passes diariamente. A espiritualidade vem sempre a consolar, não é, aqueles que estão sofrendo mais ao longo do sono, nas madrugadas, não é, enquanto estamos no período de sono. Então sempre esses auxílios nos chegam. A espiritualidade que vem a nos consolar com esclarecimentos durante o sono, reenergizar os doentes, né? Curar algumas enfermidades que são oportunas que sejam curadas naquele momento. A espiritualidade trabalha constantemente reforçando o sistema imunológico, tanto das pessoas que estão enfermas, quanto as que estão sadias também, que necessitam ter isso, né, frequentemente, essa questão do sistema imunológico reforçado, não é? Então nós estamos sempre, constantemente, sendo assistidos pela espiritualidade. Cumpre a nós que nós estejamos trabalhando em conjunto, permanentemente, a fim de colaborar e de facilitar, inclusive, o trabalho da espiritualidade em torno das benfeitorias